Bom, próxima questão aí do caderno amarelo, questão 142. Aí vai começar a trabalhar com números mistos, né? Que é um negócio que as pessoas... Geralmente o Enem tem cobrado mais, mas não é muito focado, né? Muitas pessoas desconhecem, mas enfim. Fala ali, atualmente há telefones celulares com telas de diversos tamanhos e em formatos retangulares. Algum deles apresentam telas medindo 3,5 polegada, né? Ou seja, 3 mais meio polegada. Meio polegada é 0,5, né? 3 mais meio, 3,5 polegadas. Então, o primeiro mede, já vou anotar aqui, porque essa questão é simples, se você sabe trabalhar com números mistos. Então, 3,5. Além disso, em muitos modelos, com a inclusão de novas funções no celular, suas telas ficaram maiores, sendo muito comum encontrarmos atualmente telas medindo 4, 5 sextos polegadas. 4 e 5 sextos polegadas. Aí, agora, 5 sextos já não é tão simples, né? 4, 5 sextos. Isso aqui não é vezes não, tá? Isso aqui é tação de número misto. 4, 5 sextos polegadas, né? O que é o 5? Normalmente é apresentado assim, né? 4 aí 5 sextos. É uma notação bem estranha. Tem que saber quanto que vale 5 sextos. Então eu venho aqui, 5, e divido por 6. 0, 0. E ele só vai pedir com uma casa decimal, tá? A questão fala ali, ó. A diferença de tamanho em valor absoluto entre as medidas em polegada da tela do celular 2 e do celular 1, ou seja, tela do celular maior para o celular menor, com apenas uma casa decimal. Então aqui direto já 0,8, né? 8 vezes 6, 48. Aí nem vou terminar essa conta. Então, 4, 5 sextos é 4 mais 0,8, portanto é 4,8 polegadas. A diferença entre 4,8 para 3,5 é 1,3. Essa é a diferença, a resposta é a letra D, ok? Então, questão aí fácil, basta você saber trabalhar com números mistos. Aí a questão, eu pulei uma questão, né? Eu pulei a questão 141, agora que eu percebi. Pulei? Aí eu fui direto para 142. Essa aqui, tá certo, eu pulei a questão 141. Perfeito, vamos lá. Fazer agora então, questão 141. Vamos lá. Vamos ler ela aqui. A densidade demográfica de uma região é definida como sendo a razão entre o número de habitantes nessa região e sua área. Expressa na unidade de habitantes por quilômetro quadrado. Então, vou pegar o número de habitantes, chamar aí de N sobre a área, okay? De uma região. Uma região R é subdividida em várias outras, sendo uma delas a região Q. A área de Q é igual a 3/4 da área de R. Ou seja, você tem aí o que ele está te dizendo, né? Você tem uma região R, tá? E dentro dessa região R, você tem uma região aqui dentro, que é o que ele está chamando de Q, cuja área de Q, deixa eu anotar isso aqui, a área de Q, ele fala que é 3/4 da área de R. Então, seria até maior aqui, né? O desenho está fora de escala. Então, Q é igual a 3/4 da área de R. Eu vou já representar Q como sendo a área da região Q e R é a área da região R, enfim. E o número de habitantes de Q é igual a metade do número de habitantes de R. Então, agora eu vou representar assim, ó, o número de Q, NQ, é igual a metade, ou seja, é NR sobre 2, metade do número de habitantes de R. As densidades demográficas correspondentes a essas regiões são denotadas por DQ e DR. A expressão que relaciona DQ e DR, então vamos lá. DQ, primeiro, assim. DQ é o número de habitantes de Q dividido pela área de Q. Eu chamei de Q, né? E DR é o número de habitantes em R dividido pela área R, que eu chamei de R. Bom, eu sei que NR é 2NQ e eu sei que R é igual a 4/3 de Q, certo? Portanto, isso aqui é a mesma coisa aqui, ó. Só fazer divisão de fração ou simplesmente se faz direto, né? Isso aqui vai ficar 3, o 2 simplifica, vai ficar 3 com 4, né? 3/2 de NQ sobre Q, só que NQ sobre Q é justamente a densidade demográfica da região Q. Então, isso aqui é 3/2 de DQ. Portanto, a resposta correta, DR é 3/2 de DQ. Se você olhar as alternativas, DR, ele coloca DQ em função de DR, né? Então, seria DQ ou DR que ele coloca? Ele coloca DQ em função de DR. E aí seria 2/3 de DR. Então, a resposta é a letra E, 2/3 de DR. Então, é isso, né? Então, a próxima questão 143. Então, questão 143.
3. Vamos ver. Uma imobiliária iniciou uma campanha de divulgação para promover a venda de apartamentos que podem ser pagos em 100 parcelas mensais. O valor da primeira delas é fixado no momento da compra, com o pagamento dessa primeira parcela. A partir da segunda parcela, o valor é determinado pela aplicação de um acréscimo percentual fixo ao valor da parcela anterior. Como atrativo, a imobiliária fará o pagamento de todas as parcelas correspondentes ao mês de aniversário do comprador. Ok. Aí ele segue, né? O cliente que faz aniversário no mês de maio decidiu comprar um desses apartamentos por meio do financiamento oferecido pela imobiliária e pretende escolher o mês mais adequado para realizar essa compra, de modo que o valor total dos pagamentos seja o menor possível. Qual é o mês que esse cliente deverá escolher para realizar a compra do apartamento? Então é o seguinte, né? O primeiro mês ele vai ter que pagar. Ele fala ali, né? São 100 parcelas, a primeira parcela ele paga, no momento que ele faz o financiamento, a primeira parcela ele paga. Vão sobrar, das 100 parcelas iniciais, vão sobrar 99 parcelas que ele vai ter que pagar. Só que dessas 99 parcelas, aquelas que caem no mês de maio, ele não vai precisar pagar, com essa promoção que a imobiliária fez. Portanto, você vai ter aí meio que um desconto, né? E ele quer maximizar esse desconto. Mas aí, você percebe o seguinte, dependendo do mês que ele escolher que ele escolher comprar, né, ou seja, pagar a primeira parcela, e aí ele vai ter mais 99, mas dependendo do primeiro mês que ele escolher essa primeira parcela, ele pode maximizar esse desconto por causa do seguinte, vamos pegar aqui 99 parcelas e vamos dividir por 12. Cada ano tem 12 meses, né? Então, se você pegar 99 e dividir por 12, isso aqui, bom, e vamos colocar em meses, né? Primeiro, 12 vezes 8, se você perceber, vai dar 96, tá? Então, você vai ter aqui 8 anos, e aí 96 para 99, mais 3 meses. Então, você vai ter 8 anos aqui fechados, 8 anos completos. Então, aqui, desses 8 anos, vai ter um mês que vai ser o mês de maio, né? Todo ano tem todo ano tem um mês que é o mês de maio. Então, aqui você tem 8 parcelas garantidas sem pagar, que é justamente o mês que o cliente faz aniversário, certo? O que eu quero fazer, para maximizar esse meu desconto, é que uma dessas parcelas aqui nesses 3 meses que faltam seja maio. Caia justamente no mês de maio. Porque daí eu vou ter mais uma parcela. Em vez de ter 8, eu vou ter 9 parcelas. Certo? Portanto, você não vai escolher nenhum mês depois de maio e nem maio, né? Primeiro que se você escolher maio como o ano que você vai começar a pagar, a primeira parcela que você vai pagar, que o valor da primeira delas é fixado no momento da compra, com o pagamento dessa primeira parcela. Se de fato, se você escolher maio, você vai ter a menor parcela, que é a primeira, é a menor de todas, que você vai ter um desconto. Vai ser burrice da sua parte fazer isso. Você vai tentar maximizar cada parcela, maximizar o desconto, né, de cada parcela. Você vai querer que primeiro você vai querer que em cada ano, o mês de maio caia lá pelas últimas parcelas, porque cada parcela vai ter um acréscimo. Mas enfim, nem precisa fazer esse cálculo, por causa do seguinte, você não vai escolher maio e nenhum mês depois de maio. Porque se você escolhe junho, julho, agosto, setembro, qualquer um desses meses que você escolher depois de maio, aí você vai ter que vai fechar 8 anos, né? Daqui, escolhe maio ou escolhe junho. Daqui a 8 anos, você vai ter de novo o mês de maio e você vai ter mais 3 meses. Mas aí, maio, junho, julho, agosto, setembro, se você acresce 3 meses, não vai voltar a cair em maio. Ou seja, você não vai ter a nona parcela. Você vai ficar só nas 8 mesmo. Então, o correto aí vamos para o próximo ano, então. Se eu escolher janeiro, escolhe aí janeiro para começar o pagamento. Aí, janeiro, daqui a 8 anos, eu já vou ter pago 8 parcelas, vou voltar no mês de janeiro, mas eu tenho mais 3 meses. Mais 3 meses. 3 meses, janeiro, fevereiro, março, abril. Abril não é maio. Ou seja, não consegui a nona parcela. Quem tem que ser o mês que você vai escolher? O mês de fevereiro. Se você escolhe o mês de fevereiro, daqui a 8 anos
Você vai voltar no mês de fevereiro, você vai ter pago já 96 parcelas, vão faltar mais 3 parcelas, e justamente a última, que é a mais cara de todas, porque cada parcela vai tendo um acréscimo, justamente a última vai cair no mês de maio. Mas essa você não paga, porque é o mês do seu aniversário. Então você conseguiu 9 parcelas de desconto, sendo a última o maior desconto de todos. Entendeu? Então, resposta correta é a letra A. Uma questão mais de raciocínio aí, né? Não precisa fazer conta nem nada. Enfim. Então, agora a próxima questão é a questão 144. Vou fazer ela aqui do lado. Questão que diz o seguinte. Questão 144. Um sistema de polias circulares e correias é um dos mecanismos responsáveis pela transmissão de movimento em máquinas rotativas. O manual de um motor traz uma figura representando um sistema composto por duas polias e uma correia de transmissão, tensionada e perfeitamente ajustada sobre as polias, de modo a não apresentar folgas nos contatos com as polias. Considere que as partes dessa correia que não ficam em contato com as polias são representadas por segmentos de retas tangentes à polia. Para a substituição dessa correia é necessária a especificação de seu comprimento. Considerando 3 como valor aproximado para π, a medida do comprimento dessa correia em centímetro é... Então vou só fazer uma pausa aqui para fazer o desenho e já volto. Então tá aí mais ou menos o desenho, né, que ele deu aí na questão. E a questão é a seguinte, né, ele quer saber o comprimento total da correia, dado que não existe tensão, né, não está esticada, não tem folga. Portanto, o comprimento vai ser justamente 15 com 15, 30, mais a soma aí dos comprimentos desses dois arcos aí, que estão sobre as duas circunferências, tá? Então, é uma questão que está cobrando aí basicamente cálculo de comprimento de arco. Dado aí e ele também diz que, né, para a gente considerar que onde os contatos aqui da correia com as polias, né, são retas tangentes, portanto formam um ângulo de 90 graus. Né? E aí é o conhecimento típico também que você tem que saber, né? Que quando você tem retas tangentes pela circunferência, e aqui eu vou fazer questão de até desenhar aqui, ó. Você tem o seguinte, se a gente prolongasse aqui o ponto de contato, onde elas iam se encontrar aqui, sei lá, num ponto P, tá? Aqui o meu desenho tá extremamente horroroso, né? E aí uma reta passando pelos centros dessas duas polias, existe uma reta, que é o ponto de coincidência aqui, né? E também passaria simultaneamente pelos dois pontos aí. O ponto A aqui, que é o centro, e um ponto B, que é o centro da polia maior. E aí, o conhecimento que você tem que saber é o seguinte, né? Vou desenhar aqui mesmo. Esses dois triângulos aqui, ó, são idênticos. Esses dois triângulos retângulos aqui, ó. O triângulo B, aqui eu vou chamar, sei lá, de um ponto O e aqui um ponto O'. Esses dois pontos de contatos. O ponto BOP, triângulo, né? BOP, retângulo, é idêntico ao triângulo BO'P. São dois triângulos retângulos e são idênticos. Eles têm a hipotenusa comum, são um triângulo retângulo, e essa medida aqui também, ela é idêntica, tá bom? E nem é difícil ver isso, tá bom? O raio também, né? Como o raio é o mesmo e eles têm um lado em comum, sendo um triângulo retângulo, tendo um ângulo de 90, se você aplicar Pitágoras, o outro lado necessariamente tem que ser idêntico dos dois triângulos. E mais do que isso, se você reparar aqui, né? O que a gente vai precisar saber é esse outro arco aqui, ó. Aqui ele deu o arco de 150 graus. A gente vai precisar saber esse outro arco aqui para saber qual o comprimento, né? Da correia que está aqui. Para saber isso, a gente teria que saber esse arco aqui, que vai ser 150 também, é idêntico. E por que isso, né? Porque eu acabei de falar dos triângulos, né? Porque é outra questão aqui, que se você quiser olhar de uma outra forma, você tem um triângulo retângulo dentro do outro. Você tem dois triângulos retângulos semelhantes. Por exemplo, se você olhar para esse aqui, ó. Esse triângulo retângulo maior, e dentro dele tem esse outro triângulo retângulo. E são semelhantes, né? Por causa desse ângulo aqui em comum. Que é comum, é um triângulo dentro do outro, eles têm um ângulo comum. Ambos são retângulos, ou seja, esse ângulo aqui, né? Esses dois ângulos aqui, ó, são idênticos. A mesma coisa vale para o triângulo de baixo, que eu também tenho um triângulo retângulo. Aqui um triângulo dentro dele, também retângulo, né? Aqui. Portanto, esse ângulo aqui também é igual a esse. Portanto, é evidente que a soma dos dois aqui, como é 150, aqui também vai ser 150. Tá? Esse dado ele deu na figura, minha figura aqui tá horrorosa, mas enfim. Portanto, esse arco aqui é o que falta para 360. No caso, 210 graus. É claro que eu vou ter que usar isso em radiano, né?
porque eu tô relacionando comprimentos, então você sempre tem que trabalhar com radiano. E quanto que vai ser então o comprimento total? Chama de L, vai ser 15 com 15, 30 centímetros, mais o comprimento que vai estar aqui, relacionado a esse arco aqui, no triângulo menor, no círculo menor, que tem um raio Rzinho, igual a 4 centímetros, e o ângulo é de 150 graus. 150, para transformar para radiano, é 150 sobre 180, π. O π ele pediu para a gente considerar como 3, e o comprimento é justamente o ângulo, né, em radiano, vezes o raio, nesse caso, 4 centímetros. E aqui, mais 210 sobre 180, π, vezes o raio, que é 8. Portanto, a gente vai ter aqui 30. Aqui vai dar 15 com 18, dá para dividir todo mundo por 3, né? Vai ficar 5π sobre 6. E como o π a gente está considerando 3, 3 sobre 6 vai ficar 2. Então vai ficar 30, mais 5 vezes 4, né? 5 vezes 4 sobre o 2 que ficou aqui embaixo. Ou seja, vai ficar 5 vezes 2, 10. Aí aqui também, dá para dividir todo mundo por 3, vai ficar 7. De novo aqui 6, aqui vai ficar 3. 6 com 3, 2. 2 com 8, né? 8 dividido por 2 dá 4. 7 vezes 4 são 28. Ou seja, 68. Portanto, resposta letra D.